Por isso que eu estava estranho. Agora deixa eu só ajeitar aqui pra gente ver se melhorou. Alô? 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 Amém. 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 Assim mesmo. Repara aí, irmão, vendo se não vai cortar a cabeça aí. Olha daí, repara aí. A gente Só um pouco. De réu, você vira ele aí pra ficar melhor. Aqui. Tá bom agora. Tá bom agora? Ah? Tá. Pois vamos dar início ao culto. Esta noite aqui na casa de nossa irmã Lourdes. Fazia muitos dias que a gente não tinha culto aqui, a irmã viajou para Teresina, para seus familiares, foi a tratamento. Mas graças a Deus ela está de volta aqui, pela graça de Deus, em seu lar. E aqui estamos novamente para ter companheirismo com ela. Graças a Deus. A partir de hoje em diante, vamos continuar vindo aqui todo mês. Né? Nós sabemos da condição de nossa irmã, também pela idade, né? Sabemos que a idade dela não é mais uma criancinha. Então as coisas ficam bem mais difícil quando a gente chega a essa idade que ela já está. Já é um ancião com mais de 70 anos, né, irmão? E a Bíblia diz que Deus determinou que nós, ser humano, filhos de Deus, só haverá para viver 70 anos na Terra. O que passa de 70 anos são as bênçãos que Deus acrescenta em nossas vidas, mas foi determinado ali depois do dilúvio que 70 anos. É o que está na Bíblia, né? Mas Deus nos maravilhoso, ele ainda acrescenta, às vezes chega até 100, porque a dona Nedina, que eu que é a avó dela, a bisavó, né? Tá com mais de 100. Eu que ela já tem mais de 100. Vai completar 111. 111. Então você vê a misericórdia de Deus como é. Tem 110. Então você vê, é dessa maneira que é. Então nossa irmã, sabemos que nessa idade que ela já está, e isso já vem com os dias que vem assim, e isso continuará assim. Porque cada dia nós vamos só desfraquecendo. Eu estou falando no sentido fisicamente. Espiritualmente nós não enfraquecemos, nós temos forte. Mas fisicamente vamos enfraquecendo, porque vamos ficando cada vez mais idosos e a força vai acabando mesmo, tudo vai diminuindo, né? Então nós temos que entender isso, eu já até conversei com ela sobre isso um pouco. Nós temos que entender que é assim. Hoje eu estou o quê? Hoje eu vou fazer 60 anos. Oh, glória a Deus. Ainda não fiz, mas estou próximo de fazer 60 anos. Vai fazer em nome de Jesus. Eu não sou mais aquele homem de quando eu tinha 25 anos, não. Eu sou totalmente diferente daquele homem de 25 anos já agora, né? Nós sabemos que cada dia isso só vai mesmo diminuir no sentido fisicamente. Mas para nós o mais importante é que recebemos esse poder que nunca podemos envelhecer nem enfraquecer. Porque a promessa é essa. A promessa é nós voltar a ser aquilo que nós éramos antes mesmo de vir a essa terra, quando nós estávamos na mente de Deus. E lá na eternidade, nós sabemos, antes de nós adorar, eu vou falar isso aqui, antes lá na eternidade, nós sabemos que lá não tem velho. Como também lá não tem criança.
A Bíblia diz que todos lá têm uma idade só, e essa idade é entre 18 a 20 anos, por aí. Todo mundo tem que chegar a essa idade. É por isso que às vezes eu tenho pregado sobre isso e tenho falado que aqueles que eu conheci pequeno, que servem a Deus, quando chega lá, na hora que eu ver eu vou conhecer, que eu conheci com essa idade, né? Aqueles que eu não conheci com essa idade, quando chega lá, vai ter que se identificar e me dizer quem era, né? Porque é diferente. Uma pessoa de 18 anos, 20 anos é totalmente diferente de uma pessoa de 70, de 60, né? Muda por completo. Agora, isso que eu estou falando, às vezes as pessoas podem não crer nisso, mas é a Bíblia que diz isso. É verdade. Não é uma coisa que eu estou falando por falar, não, é a Bíblia que diz. O Senhor Jesus passou 3 anos e meio no ministério. Quando ele começou seu ministério, ele tinha 30 anos. 30? Era. E foi 3 anos e meio de ministério, 33 anos e meio quando ele partiu, ele tinha. E a Bíblia diz lá em Isaías 53, que ele tinha uma aparência de um homem de 50 anos, por causa do trabalho, né, do evangelho do trabalho, de carregar os pecados do povo, e ele envelheceu rápido, que as pessoas olhavam e achavam que ele tinha 50 anos. E ele tinha apenas 33 anos quando partiu. Ele morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo de manhã. E aqueles que tinham passado 3 anos e meio com ele, quando ele ressuscitou, não conheceram. Por que não conheceram? Porque ele voltou com a aparência de quando ele tinha essa idade dele, 20 anos, era um jovem. E quando ele partiu, parecia um velho. Talvez não puderam conhecer, nós sabemos que aqueles que iam ao caminho de Emaú não conheceram e ninguém conheceu. E assim é. Uma promessa é essa. A promessa da eternidade para nós é essa. É ser eterno e voltar a ser um jovem novamente, né? Uma pessoa nessa idade aí, nessa idade. Isso tudo foi revelado a nós sabemos. Então eu queria falar isso. Então nós vamos orar para iniciar o culto nessa noite. Eu não... Como é o nome da irmã mesmo? Lourdes, irmã Lourdes, é o mesmo nome da mãe. A irmã Lourdes. Bom, vamos orar, vamos fechar os olhos, vamos inclinar a cabeça e vamos falar com o nosso Senhor nesta noite aqui. Amado Senhor Jesus, maravilhoso Pai eterno, estamos agradecidos, Pai, por mais essa oportunidade, essa graça que o Senhor nos deu de poder estar reunido aqui, Pai, nessa cidade por nome Buriti dos Lopes, aqui na casa de nossa irmã Lourdes, com ela, Pai. Tu conheces a necessidade de nossa irmã, mas Tu já tinha visto que nós nessa hora, nesse momento, nesse dia, nós estaríamos aqui de volta reunidos para Te adorar, para bendizer Teu nome, para Te honrar e para Te agradecer por esta grande salvação que Tu deste em nossas almas, Pai. Nesse tempo tão escuro de pecado que vivemos, o que esse mundo vive. Assim, Pai, abençoa esse culto, abençoa esse lar, abençoa nossa irmã. Que o Senhor dê graça a ela a cada dia, acrescentando fé a seu coração. E esse poder vivificador que foi prometido e que foi manifestado e revelado e vindicado, seu Senhor, nesse tempo que vivemos, nesses dias que vivemos na terra, possa a cada dia ser multiplicado na vida de nossa irmã Lourdes, Pai. Como também te peço essa bênção por todos nós que aqui estamos, por nossa irmã Lourdes, filha de nossa irmã Lourdes, por todos nós, que o Senhor nos ajude a cada dia nesta fé. E que não seja uma fé da nossa mente, mas que seja a fé do dom de Deus, que é o grande Espírito Santo habitando em nossas vidas. Assim, amado Deus, nesta confiança eu te peço essas bênçãos nesta noite. Entrego esse culto, essa reunião em Tuas mãos,
te peço que o Senhor tenha liberdade de se manifestar e falar aos nossos corações, Pai. Então, amado Deus, abençoa a adoração, porque nosso desejo é em te adorar, como diz a tua palavra. Como está no capítulo 4 do Evangelho de João, que tu buscavas os verdadeiros adoradores que te adoravam em espírito e em verdade. E nós estamos aqui nessa fé, nesta confiança que estamos aqui, e aonde temos ido, temos te adorado em espírito e verdade. Assim, Pai, abençoa todo esse culto e atende às súplicas de cada um dos meus irmãos e minhas irmãs que aqui estão nesta noite, seja qual for o que eles têm te pedido, o Senhor. O Senhor conceda a cada um deles a bênção, conforme a necessidade deles, e atende essa humilde oração do teu servo inútil que sou. Assim, amado Deus, em nome de Jesus Cristo, me entrego em tuas mãos nesse momento, e todos nós, para que nós te adorem, conforme a tua vontade perfeita, porque te peço essa bênção, nessa confiança, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, irmão, nós vamos começar a adoração. Eu estive no Cajueiro da Praia, creio que foi quinta-feira. Ali também tem uma família, apenas uma família ali, quer dizer, nessa família lá são 2 irmãos só. É a mãe e o filho. O marido até agora também não tomou nenhuma decisão, e a filha que tem, que é uma criança, agora já está uma mocinha. Já está mocinha, mas até agora ela também ainda não decidiu nada. Tem algumas famílias lá, mas 2 famílias que sempre estão junto conosco quando a gente vai. Isso já vem de muito tempo, já com bem mais de ano, mas até agora não tomaram nenhuma decisão. Eles apenas quando a gente vai, que avisa, eles vão. Assistem os cultos, normal. Né? Tratou a gente bem, mas não se decidiram. Mas tem essa família lá, esses 2 irmãos que tomaram decisão, e aí fica uma distância mais longe que ir para cá, para Buriti. E sempre ela é uma irmã nova, é uma mulher nova, ela sempre vê uns cultos de ceia lá na Parnaíba. Vão para lá todo dia, de ida e volta. E aí ela, às vezes ela vem, nem todo culto ela vem, porque para vir a gente sabe, tem despesa, né? E aí quando ela não vem, ela não pode vir, aí eu vou lá, e lá mesmo eu faço culto e ministro a ceia para ela lá. E a quinta-feira foi uma das que aconteceu. Eu fui lá mais minha esposa, nós só fomos, nós 2 mesmo, aqui em Parnaíba, e lá fizemos o culto e ministramos a ceia da nossa irmã. O irmão, que é o filho dela, que também é batizado, que tomou a decisão, não está, ele está fazendo a universidade aqui em Parnaíba, e ele vem todo dia, só chega meia-noite em casa. Mas foi muito bom o culto, e para mim é uma alegria poder servir esses irmãos que tomaram esta fé, conforme aquilo que está escrito, que foi prometido para esse dia. Para mim é um grande prazer. Às vezes as pessoas, eles olham para a quantidade de pessoas, mas eu não tenho o que olhar. Eu olho para uma alma rendida e que ama o Senhor Jesus, que é a palavra. Para mim não existe outra coisa melhor do que isso. É assim que vejo, porque a Bíblia diz que uma alma só salva vale mais do que 10.000 mundanos. E esse é meu alvo. E isso não é por força nem por violência, nós sabemos. Essa é uma decisão individual de cada pessoa, conforme aquilo que o Espírito Santo dá na pessoa, porque é o Espírito Santo que faz essa obra, não é o homem. Às vezes os homens querem persuadir as pessoas, e às vezes tem homens com a sabedoria que tem, o modo, a maneira, consegue isso. Mas isso não faz nenhum bem, porque o homem não pode salvar ninguém. Isso é uma obra feita pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence. Quando é o Espírito Santo que faz, essa pessoa, ela se firmará e honrará o Senhor, porque é o que está escrito no capítulo 6 de João. O Senhor Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. E aqueles que o Pai me deu, ou me der, nenhum desses se perdeu. E Jesus chamava de Pai era o Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que gerou aquele povo chamado Jesus. Amém. E essa obra continua assim. Amém. Então vamos adorar com o hino 5.
Hino de número 5. Eu quero ser verdadeiro adorador, como o rei Davi, agradar teu coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e tudo que eu pensar, tudo que eu falar, possa te louvar. Meu Senhor, eu quero ser santo, eu quero te agradar, quero viver em santidade, quero te honrar em todo lugar. Não quero mentir, não quero fingir, viver só de aparências. Quero me prostrar e me derramar aos teus pés, Senhor. Eu quero ficar sem tua graça, Senhor. Não sou nada, preciso de ti. Eu quero ser verdadeiro adorador, como o rei Davi, agradar teu coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e tudo que eu pensar, tudo que eu falar, possa te louvar. Meu Senhor, eu quero ser santo, eu quero te agradar, quero viver em santidade, quero te honrar em todo lugar. Não quero mentir, não quero fingir, viver só de aparências. Quero me prostrar e me derramar aos teus pés, Senhor. Eu quero ficar sem tua graça, Senhor. Não sou nada, preciso de ti. Sem tua graça, Senhor, não sou nada, preciso de ti. Amém, Senhor. Glória. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Nós vamos adorar 3 hinos para nós receber a palavra. O próximo hino é o hino de número 7. Hino de número 7. Vamos adorar. Por quanto tem escolhido o caminho estreito, o mais difícil, uma grande porção dos céus te espera, porque tem decidido. Essa foi a profecia que o
ó grande mensageiro. Isso em si produzirá a grande vitória no amor divino. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, que o amor divino vive em mim. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, que o amor divino vive em mim. Este caminho tem provas e muitas batalhas contra o inimigo. Porém, seu Espírito Santo nos guiará até o amor divino. Já não falta muito tempo para peregrinar por esse caminho. Já se escuta a carruagem do nosso amado vindo ao nosso encontro. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, que o amor divino vive em mim. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, que o amor divino vive em mim. Que o amor divino viva em mim. Amém. Amém. Amém, Senhor. Nossa, da mãe nem dorme. É vida do tempo. Então vamos adorar com 6, com esse hino nós vamos receber a palavra. Eu era pecador, uma alma perdida, anelava ser livre. Eu não sabia que Deus já havia feito uma obra por mim. Então Ele me encontrou, limpou e me encheu. Agradecido sou. Ele simplesmente me amou, indigno, sou tão indigno de tal amor e sublime graça, do preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para
em seu corpo sofrendo em dor, mas na cruz não pensou em sua vergonha. Quando seu sangue fluiu no madeiro, ele pensou só em ti e em mim. Foi por amor, sim, foi amor. Indigno, sou tão indigno de tal amor que sublime graça do preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morreres por mim? Um miserável homem que sou, ele se sacrificou e me libertou. Digno é o Cordeiro imolado, ele subiu, mas breve vem nos buscar. Voltará por ti e por mim, este é o mistério do Calvário. Digno é o Cordeiro imolado, ele subiu, mas breve vem nos buscar. Voltará por ti e por mim, para nos levar a nossa teofania. Indigno, sou tão indigno de tal amor e sublime graça do preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morrer por mim? Um miserável homem que sou, ele se sacrificou e me libertou. Ele se sacrificou e me libertou. Amém, Senhor. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, entregamos a Ti a nossa adoração, Pai, como oferta de nossos corações, sacrifício de nossos lábios para Ti. Crendo que o Senhor tem recebido a nossa adoração, porque essa foi a promessa que Tu deste aos que creem, que ainda que fosse 2 ou 3 que tivessem reunido em algum lugar em Teu nome, ali o Senhor estaria no meio deles. E aqui estamos, Pai, reunidos nesse único nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, amado Deus, abençoe esses irmãos, essas irmãs, esses irmãos, que o Senhor trouxeste aqui nesta noite, que estamos aqui nesta noite. O Senhor nos abençoe, fale aos corações de cada um, como também aos corações daqueles que ouviram esta pregação através do vídeo e através do YouTube. Que o Senhor abençoe a todos, Pai, porque assim te peço essas bênçãos por todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, nesse momento, me rendo a Ti, me entrego em Tuas mãos e te peço que o Senhor tenha liberdade de usar esse vaso indigno que sou e abençoar essas almas, porque te peço essa bênção para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Bom, irmão, nós vamos ler uma escritura muito conhecida. Eu venho já com 2 a 3 cultos pregando sobre um tema, e hoje vou fazer menção de algo novamente aqui. E a escritura é Apocalipse 10. Apocalipse capítulo 10, a partir do versículo... Aí vamos ler o versículo 7 só. Vamos esperar a irmã chegar para a gente ler.
Apocalipse 10, capítulo 7, versículo 7. Mas vamos ler só esse versículo aqui, dessa escritura. Meu contexto está em João. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Está escrito assim. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém. Amado Senhor Jesus, esta é tua palavra. O Senhor vivifique ela em nossos corações, porque te pedimos esta bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, eu creio que com continuação não vou demorar, eu creio que nós vamos ter um culto rápido, mas aí depois eu posso citar outras escrituras para nós no meu pensamento. Eu quero expressar antes da ler. Se você ler do primeiro versículo desse capítulo, você vai entender melhor. Aí está falando no primeiro versículo do anjo forte. Um anjo forte que desceu envolvido numa nuvem com o livro aberto. Aí continua falando. Eu vou ler o primeiro versículo para não ficar só minhas palavras. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. Só esse versículo aí. A promessa dessa era que vivemos, nesse tempo que vivemos, como está escrito, várias escrituras falam isso. Eu vou citar algumas delas. Malaquias 4. Malaquias 4 está escrito que antes do dia grande do Senhor, antes do fogo cair na terra, antes do fogo cair na terra, aonde não ficaria raiz nem ramo. Ali diz que ele enviaria o profeta Elias para converter o coração dos filhos de Deus à fé dos pais apostólicos. É o que está escrito ali no capítulo, versículo 6, 5 e 6. Está escrito isso aí. Mas pegando Malaquias do capítulo 1 em diante, vai entender melhor. E aí é o que está escrito ali. E ele restauraria essas coisas. Lucas 17:30 está escrito também que assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, assim como fosse, quando as coisas estivessem como no tempo de Noé, como diz a Bíblia lá, como nos dias de Noé, e como estivesse acontecendo como nos dias de Ló, ali diz que ali seria ou será o dia que o Filho do Homem se manifestaria na terra. Nós sabemos que o Filho do Homem é Jesus. Amém. Jesus é o Filho do Homem, Amém. o profeta da Galileia. Quando ele esteve aqui em carne, Jesus, na terra, aquele cordeiro, aquele lá, ele fez a obra assim. Ele era o profeta da Galileia na terra. E ele também era o cordeiro de Deus. E ele também era o Filho de Deus. Mas tudo isso tinha um tempo de acontecer. Quando ele estava ali, foi cumprido duas escrituras ali, quando ele esteve na terra, nesse sentido que eu estou falando. A primeira foi que ele, duas não, três, era que ele era o Filho do Homem, um profeta da Galileia. Profeta, o Moisés tinha profetizado que Deus levantaria um profeta igual a ele do meio deles, dos vossos irmãos, e ai daquele que não cresce nele. Amém. E Jesus verdadeiramente veio
dos judeus, né? Veio dali do meio. Não que ele era judeu, ele era Deus manifestado. Amém. Amém. Mas ele estava ali, né? E então essa foi uma das que foi cumprida. Essa do Filho do Homem, que fez a obra simples. Logo depois que ele cumpriu essa obra, como fazendo a obra como o Filho do Homem, o profeta da Galileia, aí o que aconteceu? Aí ele foi cumprir a escritura que estava escrito que ele era o Cordeiro de Deus. Foi o Calvário, morreu, pregado numa cruz como o Cordeiro de Deus para tirar os pecados do mundo. É o que diz a Bíblia. Mas ele também era o Filho de Deus. Só que essa escritura do Filho de Deus só veio cumprir depois que ele morreu e ressuscitou e subiu. Amém. Aí quando ele desceu no dia de Pentecostes e encheu quase 120 pessoas, como está escrito ali em Atos capítulo 1, a partir daquele dia que ele desceu e tomou o seu corpo, a sua igreja, que era aqueles que tinham crido nele e estavam esperando lá, que era quase 120 pessoas, aí ele passou a fazer a obra na terra como Filho de Deus. Isso se cumpriu lá durante as eras, tudo. Desde aquele tempo até chegar nessa última era. Porque aqui é como nós está escrito. Aqui a promessa que Deus nos dá em Apocalipse 10:7 é essa. Que ele desceria envolvido numa nuvem com arco-íris sobre sua cabeça. E descia com o livro aberto. Amém. Isso Amém. quer dizer com o livro revelado. Glória a Porque Deus. Apocalipse 10:7 diz que ele ia se dar a conhecer ou revelar todos os seus segredos a um povo na terra, assim como anunciou os seus servos profetas. Amém. Amém. Glória Então a já Deus. sabemos que essa era uma obra que ele vinha fazer, Glória a mas Deus. ele não ia revelar nada a não ser o que foi anunciado pelos Glória servos a profetas, Deus. que é o que está Amém. escrito na Bíblia. Amém. Ele é a palavra, João capítulo 1. E ele não pode sair da sua palavra. Deus não pode sair da sua Amém, palavra. amém. Deus só cumpre a palavra, irmão. Glória Deus a não Deus. cumpre outra coisa. Ele só cumpre sua palavra. Qualquer coisa que o homem fala que não está escrito, não é Deus falando. O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só cumpre a sua palavra. Glória a Deus. Amém. Jesus mesmo disse que veio para cumprir o que estava escrito, tudo que estava escrito nele. Amém. Então, a promessa era restaurar. Então, durante o tempo ali dos apóstolos, quando ele entrou, ali o Espírito Santo desceu, ou Jesus, porque ali o Espírito Santo desceu. Mas quando ele encontrou Paulo, ele disse que era Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Lá em Atos diz que o Espírito Santo desceu e se repartiu em língua de fogo em quase 120 pessoas. Mas quando ele encontrou com Paulo, ele disse para Paulo, quando Paulo ia ao caminho de Damasco, que ele era aquele que perseguia a igreja de Deus vivo, a igreja de Deus, o povo, né, que cria os discípulos. Então, quando ele ia a caminho de Damasco, a Bíblia diz que de repente apareceu a coluna de fogo, uma luz. E essa luz, quando ela apareceu ali, aí o apóstolo Paulo caiu daquele poder, ou caiu daquele cavalo ali. Quando ele caiu, aí ele disse: quem és, Senhor? Quando ele disse isso, aí Jesus, a voz saiu da coluna de fogo, daquela luz, e disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Ele não disse que era o Espírito Santo. Lá está escrito desse jeitinho. Ele disse que a voz saiu da coluna de fogo: eu sou Jesus a quem tu persegue. Então o apóstolo Paulo cegou. Só o apóstolo Paulo viu aqui. Os outros que iam com ele levaram ele para Damasco, como nós sabemos. Mas eu não vou entrar aí, eu estou só citando isso aí. Então ali nós podemos ver que ali em Atos, primeiro quando o Espírito Santo desceu e se repartiu em língua de fogo, e depois ele apareceu para Paulo a caminho e disse que era Jesus, sabemos que o Espírito Santo é Jesus, é a mesma pessoa. Amém. 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 Não é duas pessoas. É a mesma pessoa. Porque é o que a Bíblia diz. E eu creio que só há uma verdade na Terra.
É a Bíblia Sagrada. Glórias a Deus. Amém. Aleluia. Aqui no livro de Romanos, é Romanos, creio que é Romanos 3. Deixa eu ver se é. Eu quero ler essa escritura também. Romanos capítulo 3. Pode procurar aí, que vocês vão encontrar aqui o que eu vou ler. Eu vou ler para ficar melhor de entender. Porque eu falei algo e eu quero mostrar. O que eu quero expressar está no versículo 4, mas eu quero ler o versículo 1 em diante do capítulo 3 de Romanos. No capítulo 3 de Romanos, porque eu falei algo ainda agora e eu quero mostrar isso na escritura. Capítulo 3 de Romanos está escrito assim: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se algum foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Quer dizer, se a pessoa não crê verdadeiramente na palavra de Deus, Não é fiel com Deus. aniquila. É. Aniquila a fidelidade de Deus. Fica mentiroso. Deus não pode ser fiel ou não pode cumprir sua palavra numa pessoa que não crê em toda a palavra. Verdade. Amém. É o que está dizendo aqui. Glórias a Deus. Aí versículo 4 do capítulo 3. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Amém. E se a nossa justiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Deixa eu ver aqui. Que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. É o apóstolo Paulo falando pelo Espírito Santo. Porque eu falei agora há pouco, antes de eu ler essa escritura aí, que Deus só cumpre sua palavra. Amém. E aqui está a resposta. Glórias Só há a uma Deus. verdade, irmão, é o que está escrito aqui. A Bíblia Sagrada é a única verdade. Amém. Agora, a Bíblia não é de interpretação de homem algum. Tá? Lá nas cartas de Pedro. Glórias a Deus. Amém. Deus é o seu próprio intérprete. Amém. Ele mesmo interpreta a sua palavra. Então, que todo homem é mentiroso, mas Deus é verdadeiro. E quem é Amém. Deus? Amém. Deus é a Amém. palavra. Glórias a Deus. Amém. Irmão, Deus é a palavra manifestada em carne. Amém. É isso que é Deus. Amém. Quem era Jesus? Jesus era a palavra de Deus manifestada em carne. Amém. Glórias. João capítulo 1, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, que traduzido foi chamado Emanuel, quer dizer Deus conosco. Amém. Ou não é? Amém. Amém. A palavra se fez carne, a palavra de Deus. Amém. Vou usar aqui uma expressão. A Bíblia Sagrada rolou pelo caminho aquilo que os profetas tinham profetizado, desde Gênesis até chegar aquele dia, virou carne. Ali estava o povo. Amém. A Amém. palavra feita Amém. carne no meio do povo. Amém. Então, isso são coisas que nós precisamos entender. Porque o engano entrou na terra muitos anos atrás. Eu era um homem que vivia no engano até poucos anos atrás. Mas Deus teve misericórdia de mim, creio que de vocês. Amém. Graças a Deus. Eu também. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 22, que não pode tirar e nem acrescentar. Amém. Tem que ser como está escrito. Em João capítulo 7, está escrito, João capítulo 7, versículo 36 em diante.
Que a salvação é para aqueles que creem, como diz a Escritura. Amém. Glórias a Deus. Não é como diz um homem qualquer não, irmão. É como diz a Escritura. Glórias a Deus. Se o homem fala a Escritura, então é Deus falando nesse homem. Amém, amém. Se o que o homem está falando não está escrito, é o diabo falando através da boca dele. Isso é verdade. Entende isso? É desse jeitinho. Então ali está dizendo que no dia da voz do sétimo anjo, todo o segredo de Deus seria revelado. Por quê? Lá em Joel fala de uma árvore que foi comida, os galhos, o ramo e tudo. Aquilo é simples. Essa árvore é Jesus. Jesus é a videira verdadeira, que é a palavra. Amém. Durante, quando morreu o último apóstolo, aí entrou o sistema religioso na terra, aí tiraram a palavra de Deus e colocaram os seus ensinamentos. Os homens, e Deus se afastou. Por isso que Apocalipse capítulo 3 está dizendo que Deus está fora, batendo para entrar, porque ele foi expulso das igrejas. Amém. As igrejas tomaram o ensinamento do homem e tiraram a palavra, tiraram Jesus. Todo mundo está assim até hoje. Glórias a Deus. Mas ele prometeu vir e restaurar isso e se revelar um pouco. Né? E essa bênção Amém. chegou a nós. Graças a Deus. Obrigado. Então está escrito, nós cremos. Não está escrito, nós não cremos. Porque isso foi revelado a nós pela graça do Senhor Jesus. Amém, amém. Então, quando Deus tirou o povo do Egito, não vou demorar não, mas eu vou falar isso aqui. Quando Deus tirou aquele povo do Egito, durante a caminhada, muita gente morria, adoecia, morria, né, perecia. Chegou um ponto que Deus pediu para Moisés levantar uma serpente de bronze. Irmão, aquilo dali até hoje, o mundo todo está cheio de muita coisa. Interpretação errada. Então Moisés levantou, mas junto com Arão lá, levantaram uma serpente de bronze lá no madeiro, lá no arame, no ferro, botaram lá, penduraram lá, tá a serpente de bronze. Aí quando o povo adoeceu, estavam doentes, queriam ser curados, eles só faziam chegar, olhavam para aquela serpente ali, e ali elas eram curadas. Aquele dali é um tipo, uma figura. Isso está lá no livro de Números, creio que é capítulo 20, 21. Ali a partir do versículo 14, por ali assim, versículo 4, por ali assim, 4 é 14, por ali assim. Mas está lá no livro de Números, capítulo 21. É de Número não, é Juiz, no livro de Juiz. Então, eu estou com isso aqui, eu vou ler para não ficar, para não ler, pode eu estar citando errado. Juiz, né? Juiz. Amém. Não, é número mesmo. Estou dizendo que eu já estava errado. E eu entrei. É número. Amém. Eu pensei no 14, como eu estava pensando. Cadê você? Versículo 4. De número 21 está escrito assim: Então partiram do monte Ó pelo caminho do mar vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há. E a nossa alma tem fártil deste pão da vida, deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti? Ora,
ao Senhor que tire de nós esta serpente. Então Moisés orou pelo povo e disse: o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-lo sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então aqui está dizendo o que significava aquela serpente, né? Que é o que está falando, que a serpente mordia o povo no deserto e o povo estava morrendo. Aí Deus levantou essa daqui para curar. Isso aqui não é outra coisa. A resposta disso aqui, irmão, eu não vou falar, eu vou ler. Porque a Bíblia tem resposta para si mesmo. Amém. Eu posso pegar isso aqui e falar e pregar um sermão, mas eu quero mostrar a Escritura. João capítulo 3, o Evangelho. A Bíblia, ela responde a si mesma, irmão. Amém. Não é necessário homem nenhum interpretar a Bíblia, porque ela tem a resposta para todas as perguntas. Agora é preciso ter o Espírito Santo para levar as pessoas para fazer isso. Porque se não tiver, ele vai interpretar com sua mente carnal e trazer morte ao povo. O Evangelho de João capítulo 3. Versículo 14. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Está escrito assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que era aquela serpente ali no deserto? Uma figura. A Bíblia diz em Hebreu que o Velho Testamento é sombra das coisas futuras que viriam. Todo o Velho Testamento é sombra. Então ali foi feito aquilo. O que era aquilo? Aquilo era mostrando, o bronze significa o pecado julgado. Ela foi feita de bronze, aquela cobra. Aquilo dali era mostrando o sacrifício de Jesus do Calvário, pelo pecado. Ele dando a sua vida para nos libertar ou tirar seus filhos da morte. Amém. Que morte? Do pecado. Amém. Você sabe, o pecado é morte, irmão. Amém. As pessoas olham para a morte física. Irmão, essa morte física não tem nenhum significado, não é nem o mal, a morte física. O mal é a morte espiritual. É a pessoa partir dessa terra separada de Deus. A morte para Deus é a separação de uma pessoa dele. Isso é que é morte para Deus. Verdade. Mas o corpo físico não. Se a pessoa parte dessa terra em Cristo Jesus, na hora dessa grande voz dessa trombeta, que é nessa era que estamos vivendo, que isso vai acontecer, a Bíblia diz que todos que morrerem em Cristo ressuscitarão. E aqueles que estão vivos na mesma fé serão transformados no abrir e fechar de olho e subirão para encontrar o seu lugar, que é o arrebatamento para a igreja. Amém. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 4. E lá está lá, isso aí que eu estou falando. Então, ali aquela serpente de bronze era um símbolo, uma sombra do pecado consumado.
através do sacrifício de Jesus Cristo lá no Calvário. Aqui ele diz a sua palavra. Em João 14 e várias escrituras dizem que aquele que crê nele, se pedir qualquer coisa, não diz que é uma coisa não, é qualquer coisa, aquele que crê nele, se pedir qualquer coisa em seu nome, receberá. Glória a Deus. Se Amém. crê. Amém. Amém. Mas ele diz que é no nome dele que tem que pedir. Amém. Não é no nome, não é no título Pai, Filho e Espírito Santo não, irmão. Eu estou aqui com 20 anos na caminhada. Eu cria totalmente como os católicos criam, porque eu vim daí dessa religião aí. Mas de 20 anos para cá, quando Deus me mostrou a verdade, eu tenho lido essa Bíblia e pela revelação hoje eu tenho recebido isso verdadeiramente. Eu desafio qualquer um homem em cima na terra, seja ele crente denominacional ou seja católico, que é a mesma coisa. Eu estou falando, seja ele crente ou seja ele padre, para mim não interessa. Eu desafio qualquer um para vir me mostrar na Bíblia onde é que Deus disse que nós temos que orar e pedir as coisas nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Se eu achar uma pessoa que me prove isso na Bíblia, eu deixo a minha fé. Mas eu preciso saber que uma pessoa me mostre isso na Bíblia, porque não existe isso na Bíblia. Assim como não existe nenhuma pessoa na Bíblia batizada em título Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe esse batismo na Bíblia. Não tem uma pessoa na Bíblia que algum dia foi batizada assim. Eu desafio qualquer um, padre, pastor, quem for, quem quiser vir ver, me mostrar. Eu não tenho medo de dizer isso não, porque o que Deus tem me dado, eu conheço a Bíblia. E eu não vejo, nunca achei isso na Bíblia. E aqui está dizendo bem aqui, João 3. Amém. Que aquele que crê nele não é condenado. Mas aquele que não crê no nome do Filho unigênito do Pai já é condenado. Amém. Amém. Qual é o Filho unigênito do Pai? Qual é o nome dele? Não é Jesus? Senhor Jesus. O meu Senhor Jesus. E toda a Bíblia, Colossenses capítulo 3. Glória a Deus. Tudo que fizer por obra, por atos, tudo que pedir, pedi em nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2. Logo ali no primeiro versículo 5, por ali, logo por ali assim, o primeiro versículo, está escrito: há um só Deus. Eu vou ler lá. Capítulo 2 de 1 Timóteo. É porque às vezes a gente troca. Você vê que eu ia citando ainda agora o livro errado. Eu faço muito isso às vezes, quando eu não busco. Mas o certo é a gente buscar para não citar errado. Amém. Capítulo 2 de 1 Timóteo. Eu vou ler do primeiro versículo. No primeiro versículo de 1 Timóteo, capítulo 2, está escrito assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faças depressões, deprecauções, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Amém. Pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Orar por todo mundo, esse é agradável diante de Deus e nosso Senhor. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus. Não há três deuses. Não existe esse negócio de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, não. Isso é conversa do inimigo. Não existe isso. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seus tempos.
Verdade, amém. Só há um Glória a Deus. intercessor. Só há um Deus e só há um intercessor. E esse é Jesus Cristo, o homem. Amém. Não está dizendo que é Pai, Filho e Espírito Santo, não, irmão, que é intercessor, não. Está dizendo que é o Senhor Jesus, o homem. Glórias a Deus, amém. Jesus Cristo é um homem, irmão. Amém. Jesus Cristo não é mulher, não é igreja, não é nada disso. Jesus Cristo é um homem. Amém. Um homem perfeito. Glórias a Deus, Mas quem amém. é esse homem perfeito que é Jesus Cristo? A palavra. Palavra. Amém. Não é um homem que veio do pecado. É a palavra manifestada em carne. Glórias a Deus, amém, amém. Tudo que pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo, receberá. Amém, amém. Olha, irmão, vou encerrar. Vou dizer uma coisa para vocês. Quando Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu aos seus discípulos no capítulo 28 de Mateus, ele deixou claro. Ele apareceu aos seus discípulos lá no capítulo 28 e disse para eles. Ele não disse não foi para os incrédulos não, irmão. Ele disse para os discípulos. Amém. João, Pedro, Tiago, todos os discípulos que serviram a ele. Maria, Madalena, Maria, mãe de Jesus, todos eles, todos que estavam juntos. Eles estavam todos juntos. Quando ele apareceu ali no capítulo 28 de Mateus, ele disse, olha, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Ele estava dizendo para os discípulos. Todo poder foi me dado nos céus e na terra. E de pregar o evangelho a toda a nação, batizando-as em o nome. Pode ler lá que está lá. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí se continuar o versículo para frente, você vai ver que ali ele disse, tem lá o desenho, não lembro agora, o que diz o versículo da frente, mas não foi batizado ninguém ali. Ele deu uma ordenança aos discípulos. Eu estou usando isso aqui porque eu quero dizer uma coisa para você. Lá não foi batizado ninguém, ele deu uma ordenança, vamos dizer, um mandamento para eles, e fazer isso, uma ordenança, né? Mas o Espírito Santo não tinha discípulo, não, ele não tinha. Ele só deu uma ordenança. Mas ele pediu o nome, pode ler lá, tá lá. Ele fazer pregar o evangelho da criatura, batizando-as em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele pediu o nome. Ele não disse para repetir Tito, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, é título. Aí o que sucede? Quando deu o dia de Pentecostes que ele desceu e encheu a eles, no capítulo 2 de Atos, versículo 37, se você ler lá, você vai achar. Amém, amém. Os primeiros convertidos. Capítulo 2, versículo 37 em diante. Está escrito isso lá. Diz que aqueles que ouviram Pedro, cheio do Espírito Santo, estavam todos os discípulos. Pode ler lá que estavam todos os discípulos lá juntos. Agora Pedro era o pastor de Israel, era ele que pregava. Aí quando Pedro começou a pregar, e eles perguntaram, o que faremos, varões e irmãos, para receber esse poder que você recebeu? Aí o apóstolo Pedro olhou para eles, e os outros discípulos, todos os aí, o apóstolo Pedro olhou para ele e disse, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém, amém. Qual é o dom do Espírito Santo? Vida eterna. Amém. Recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, os filhos, para vós, para vossos filhos, e para tantos quantos Deus nosso Senhor chamou. E aí, ali a Bíblia diz ali que foram batizadas quase 3.000 almas. É verdade, amém. Foram batizadas como? No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Amém. Ele pediu o nome. Aí a minha pergunta, eu estou usando isso aqui para perguntar uma coisa a você. Veja bem. Ele deu a ordenança aos discípulos. Quem é que tem a verdade? É o discípulo de Jesus que estava com ele naquele tempo, como está escrito? Ou é esse povo religioso que tem na terra que batiza nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, vindo da Igreja Católica Romana? Hã?
A minha pergunta é essa. Em quem é que nós vamos crer? Naqueles que tiveram com o Senhor que Deus deu o mandamento e crer como eles batizaram? Ou nós vamos crer nesses homens aí ímpios da terra? Ah, meu irmão. Amém. Você entende Amém. isso? Então eu queria mostrar isso, para Amém. mostrar como é o engano na terra, irmão. Irmão, só há uma verdade, é o que está escrito na Bíblia. Se eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e está vivo, pois eu vou crer que todos aqueles que creem nele, que receberam o Espírito Santo por salvo dele, e ele usou para fazer a obra. Porque está Amém. tudo aí no livro de Amém. Atos dizendo Amém. isso. Amém. Aí eu vou crer nestes homens aqui, como está escrito, ou eu vou crer nestes homens de pecado que tem na terra aí, hã? Hã? Não dá certo. Nunca, irmão. Nunca eu vou fazer isso. Não tem papa, não tem pastor, não tem sacerdote, não tem negócio disso aí para mim crer nesses homens, não. Contra a Bíblia? Não, senhor. Eu creio que isso aqui é a única verdade, irmão. Amém. Amém. Eu creio que só há uma verdade na terra que leva nós para a vida eterna. E isso é a Bíblia Sagrada. Glórias a Deus. Como está Aleluia. escrito, não do jeito que os homens interpretam. Amém. Amém. É desse jeito. Então eu queria falar isso, pregar um pouquinho sobre isso aí. Então, se nós, tudo que nós precisamos, nós temos que pedir em nome do Senhor Jesus. Irmão, isso é uma obra consumada. Deus já fez essa obra no Calvário. Ali no capítulo 53 de Isaías, vocês vão achar. Deus já levou nossas dores, nossas doenças, todo o nosso mal ele levou com ele. Amém. 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 O castigo que nos traz a paz, ele levou tudo. Então, não é que ele vai fazer mais, ele já fez isso. Glórias a Deus. Irmão, a obra de Deus na terra já foi feita. Amém. Ele já fez isso lá no Calvário. Agora, nós que cremos, você sabe o que nós temos que fazer? Tomar posse disso. Amém. 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 Crer que isso é a verdade, tomar por fé isso e esperar e deixar que ele faz o resto. Glórias a Deus. Amém. Amém. Você entende? O problema é que tem muito homem que quer dar fé a outro. Irmão, o homem não pode dar fé a outro, só Deus pode dar fé. Amém. E isso é por obediência, a salvação para o gentil é individual, não é um grupo de gente, uns querendo fazer de outros cristãos, não. Só Deus pode fazer de uma pessoa cristão. Amém. E isso é pela fé. Amém. É uma decisão definitiva de uma pessoa com Deus, e aí Deus faz a obra. Amém? Glórias a Deus. Amém. É desse Amém. jeito. Então nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 13, capítulo 11, para nós ir para a ceia. Ministrar a ceia para a irmã. Graças a Deus. Que Deus abençoe essa palavra no coração de meus irmãos e de todos Amém. vocês. Possa verificar. Porque eu, como um pequeno servo do Senhor, a única coisa que eu posso fazer é pregar, irmão. Eu não posso fazer mais nada. Amém. Somente Ele pode fazer. Ele é quem pode revelar, Ele é quem pode dar fé. O que eu posso fazer é pregar somente. E eu tenho que pregar o que está escrito. Eu não posso pregar o que eu penso. Tem que ser o que está escrito. Amém. Porque a verdade é só o que está escrito. Amém. Então nós vamos ler 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Amém. Esse aqui foi o Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Está escrito assim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Entendeu? Amém.
Então veja que o mundo já é condenado. Aqui está dizendo que nós, que somos filhos de Deus, que se amam, devemos nos examinar de cumprir, fazer essa obra, que é para não sermos julgados, condenados como o mundo. Amém. Amém. Mas tem que entender. As pessoas às vezes olham para o mundo, olhando para os bebedores de cachaça, ladrão, essas coisas, o mundo religioso, irmão. O mundo religioso. Religião salva. É o que tem mais pecado na terra, é o mundo religioso. Porque tem uma Bíblia dessa professando ser algo e vivendo vida contrária a Deus. Então, agora a outra escritura é João 13. Eu vou ler essas duas escrituras para nós ir para cima. Amém. João 13, eu vou tomar do versículo 3 em diante até o versículo 18. Amém. No versículo 3 está escrito assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Quer ver? Presta atenção. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós está limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: Entendei o que vos tenho feito. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei os exemplos, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém. Amém. Veja a Escritura. Amém. Veja o que foi que Deus disse, o Senhor disse para Pedro. Quando ele disse que não aceitava. Se não aceitar, não tem parte comigo. Aí Pedro aceitou tudo, né? Mas ele disse para ele que depois ele ia entender, que no momento ele não entendia nada. Ele disse: depois tu vai entender. Amém. E aqui embaixo aqui está claro, irmão. Lavou os pés e ele disse: olha, vocês dizem que eu sou mestre e Senhor, e eu sou. Amém. Glória a Deus. Quem era esse eu sou? Aquele mesmo que apareceu para Moisés lá na Glória a terra. Deus. E eu sou. E ele ainda disse mais para ele: olha, se eu, mestre e Senhor, lavei os pés de vocês deveis fazer isso também. Amém. Lavar os pés uns aos Amém. outros. Porque eu dei um exemplo. Glória a Deus. Irmão, vou fazer uma pergunta aqui e dizer para vocês algo aqui. Quem é que nós como filhos de Deus, quem é o exemplo que nós temos que ter? Nós temos que ter um único exemplo. Vocês sabem quem é esse? O Senhor. Amém. E quem é ele? A palavra. Se nós somos filhos de Deus, nós vamos cumprir exatamente com o que ele disse, irmão. Glória a Deus. Amém. Olha, irmão, eu vou dizer aqui uma coisa que eu talvez seja um pouco forte, mas eu vou encerrar, mas vou dizer isso aqui antes de orar. Irmão, as pessoas, ou as igrejas, ou o povo denominacional, as pessoas que não cumprem com isso aqui, irmão, estão fora da promessa de Deus, porque Deus disse que se não lavasse, não tinha parte com ele, irmão. Você acha que isso ele disse só para Pedro? Quem era Pedro? Filho de Deus. Amém. Ele disse: olha, se tu não fizer isso, se não aceitar, não tem parte comigo, não.
E todo filho de Deus na terra, desde aquele tempo até hoje, tem que ser como Pedro. Tem que ser como João, tem que ser como eles. Tem que receber aquela mesma fé. A promessa não é receber a fé dos pais apostólicos. Os pais apostólicos têm eles ali. É como Maria. Então, se nós recebermos essa fé deles, como está prometido na palavra que Deus disse que faria isso, se nós recebemos, então nós vamos cumprir e viver exatamente como eles viveram quando estavam na terra. Amém, amém. Porque se nós não viver dessa maneira e nem cumprir com o que eles cumpriram, está provando que o Espírito que está em nós não é o Espírito que estava nele. Verdade. Ou não é? Amém. Meu irmão, para mim isso é muito claro. Para mim isso é muito claro, essas coisas. As pessoas podem dizer o quanto quiser que crê em Deus, irmão. Se não cumpre com o que o Senhor diz, eles são mentirosos. Não tem Deus coisa nenhuma. Porque aqui está dizendo, ele deu um exemplo e disse, fazeis como eu fiz também. É um mandamento de Deus, o lava-pé, irmão, nasceu do Senhor. Mas o mundo não faz. E o mundo não vai fazer mesmo. Porque lá em João 14 está dizendo que aqueles que creem conhecem a ele. Amém. Mas o mundo não pode cumprir porque não conhece a ele. É verdade. Amém. Mas eu vou repetir, às vezes as pessoas olham para o mundo, os vendedores de cachaça. São um povo religioso. Quem foi que crucificou Jesus Cristo? Um povo religioso. Amém. Não foram os vendedores de cachaça e os ladrões que crucificaram Jesus Cristo, não, não. Foi um povo religioso que dizia o Cristo dele. Amém. Amém. Pois é isso que eles têm feito na terra hoje, do mesmo jeito. Glória a Deus. A maioria do povo é assim. Mas você pode ir uma hora dessa aí, né, onde tem igreja, que eles estão lá gritando. Louvado seja Deus, o Senhor Jesus, estão lá falando. Os fariseus também falavam, o sinédrio também falava, todo aquele povo. Né? É o mesmo Espírito. Mas mostra a palavra para eles, para ver se eles creem. Não vai ter. Não, aqui ninguém não ensina isso aí não, isso aí não, isso aí não, ninguém não vê isso aqui não. Isso aqui é o pastor fulano de tal, diz que é desse jeito. Aí vai e morre tudo, porque quero ver qual é o pastor que pode dar salvação tirando de Jesus Cristo. Glória a Deus. E ele é a palavra. Amém, amém. Ele não é outro, ele é a palavra, irmão. Nós queremos salvação, Amém. vamos viver a palavra. Amém. Crer nela e viver ela. Independente do homem que seja, não quero nem saber. Glória a Deus. Estou Amém. aqui como pastor de vocês. Amém. Vocês, olha, irmão, eu não sou diferente de nenhum de vocês. Verdade. Eu talvez seja mais necessitado do que vocês. Peso Pela maior. salvação. Peso maior. Porque eu sou cobrado mais de vocês. Ai de mim, se eu disser alguma coisa, eu pregar alguma coisa, eu ensinar alguma coisa para vocês que fora do que está escrito aqui, porque eu que vou responder isso, eu é que estou ferrado. Verdade. Não, Senhor, Deus não me chamou para isso, não. Deus me chamou para pregar a verdade, para quem crê. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado. O meu alvo é esse. Amém. Amém. É a vida eterna. Meu alvo não é dizer assim, eu sou o pastor fulano de tal. Não, Senhor. Meu alvo é a vida eterna, eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Amém. Sou do Verdade. mesmo jeitinho ou pior. Glória a Deus. Peso maior. Mas o mundo está cheio dessas coisas. As pessoas recebem esse título aí, vai a um colégio, estuda e faz uns cursos aí, ganha aí uns diploma aí, diz, eu sou pastor fulano de tal. Leva tudo para a morte isso aí. Tem que escapar disso. Tem que tomar a palavra. Jesus era tão simples que os sábios entendidos não puderam conhecer ele. Agora é a mesma coisa. Amém. Ele deu graça. Te deu graça, Pai, por ocultar essas coisas que os sábios entendidos e revelar aos pequenininhos, aqueles que desejam aprender. Amém. Ele faz essa obra hoje, mesmo jeito. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Então vamos orar. Vamos orar por ele. Vamos agradecer. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, aqui eu te apresento, Pai, esse pão como símbolo do teu corpo que foi partido ali no Calvário por nós pecadores, Pai. Consagro ele, purifico e santifico esse pão, para que seja cumprido o teu mandamento na vida dessas irmãs que nesta noite pedir nesta bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui também te apresento esse vinho como símbolo do teu sangue que foi derramado ali no Calvário por cada um de nós. Consagro ele, purifico e santifico, tirando dele toda a impureza, para que seja cumprido também a tua palavra nesta noite aqui na vida de nossas irmãs. Te peço essa bênção no nome do Senhor Jesus Cristo para a tua glória. Amado Deus, abençoe essas irmãs que vão cumprir com esse mandamento. Senhor, perdoe nossas falhas, nossos erros, Pai. Porque está escrito na tua palavra que teus filhos não pecam. E nós estamos seguros aqui que não somos pecadores. Mas também estamos seguros que falhamos, erramos e cometemos muitos erros. Então, Pai, não olha para nossas debilidades nem para nossas fraquezas. Mas que o Senhor esteja olhando para este sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado ali no Calvário por cada um de nós, pecadores. Assim, Pai, abençoe essas irmãs.
os perdoa qualquer coisa que tenham feito. E abençoa que esse momento, essa ordenança e esse momento que vai se cumprir, esse mandamento, Pai, que isso seja uma bênção para cada uma delas. Se tem alguns doentes, vai ficar curado, porque Tu cura através disso. Então abençoa, Pai, a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo, te entrego essas irmãs nas Tuas mãos para que cumpra a Tua palavra, para a Tua glória. Amém. As irmãs que fosse A, pode vir. Pode pegar aí o vinho, pegar o pedacinho do pão. Nós vamos adorar com o hino para nós encerrar essa noite aqui na casa de nossa irmã. Graças a Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deu mais essa vitória de estar com nossa irmã aqui e cumprir com esse mandamento. Graças a Deus. É muita gratidão. Obrigado. Então nós vamos adorar com 134. Amém. Aí depois desse hino nós vamos apenas orar e encerrar o culto. 134.
Vamos adorar. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me um perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor.
Amado Senhor Jesus, bondoso Pai eterno, entregamos a Ti, Pai, todo o nosso ser neste momento. Te peço, Pai, que o Senhor abençoe nossa irmã Lude, tanto a mãe como a filha, abençoe esse lar. E abençoe todos os seus familiares, Pai, como o nosso amigo e nosso irmão Marcos, filho da irmã Lude, sua família, e todos esses seus vizinhos que moram ao seu redor, o povo dessa cidade, aqui dessa rua e o povo dessa cidade, Pai. Senhor, abençoe essas almas, tenha misericórdia de todas elas. Senhor, possa ir ao encontro de cada uma dessas almas, de aquelas que estão aprisionadas, o Senhor possa, Pai, libertá-las. Assim, Pai, eu te peço essas bênçãos nesta noite por todo esse povo, por este lugar, por esta cidade, Pai. E, em primeiro lugar, por nossa irmã, ajuda ela e que a cada dia o Senhor possa acrescentar essa fé ao coração de nossa irmã. E que tua mão poderosa seja sobre ela a cada dia, Pai, nesta caminhada, até essa grande hora de nós se tirarmos daqui. E o Senhor que conhece a necessidade de nossa irmã, o Senhor possa conceder ela, Pai, essa força, porque Abraão, quando tinha 90 e poucos anos, o Senhor renovou ele de a tal ponto que ele veio o filho da promessa. O Senhor é o mesmo Deus, o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Senhor tem esse poder de renovar nossa irmã e dar ela essa força, Pai, para ela perseverar nesta caminhada, te honrando e bendizendo o teu nome, Pai. Assim concede esta bênção a ela, que é a sua saúde perfeita, porque assim te pedimos por nossa irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. E abençoa todo esse povo, Pai. Entrego eles em tuas mãos e te peço as bênçãos por todos, no nome de Jesus Cristo. Assim leva-nos em segurança a nosso lar, de volta nessa viagem, de volta seja o Senhor da liderança e que toda obra maligna, Pai, dessas estradas seja afastada de nossos caminhos e que o Senhor seja o nosso guia. A cada dia, Pai, nessa dimensão. Assim, agradecido a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui com nossa irmã. Te agradecemos e te pedimos essas bênçãos, que isso se repita muitas e muitas vezes ainda dessa terra até essa grande hora do arrebatamento, Pai. E que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar, para que nós seja, Pai, uma bênção para essa irmã e para os demais que vivem ao redor, Pai. Porque assim te pedimos estas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, que Deus abençoe meus irmãos, a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor seja com todos. Deus abençoe. Deus abençoe. Também. Ah, é igual a netinha, a netinha é igual a bola. Música. É.